Nós tivemos aí cerca de uns 15 dias atrás uma reunião com o comandante da Marinha e a gente conversou vários assuntos, entre eles essa possibilidade de fazer essas fiscalizações integradas, essa parceria, utilizando estrutura da Marinha, utilizando estrutura da Força Verde, que é nossos parceiros também na fiscalização, e o IAT. E juntando essas forças, a gente tem viaturas da Força Verde, que é a polícia, que vai com aquela força policial para ajudar a atender a ocorrência. A nossa equipe para fazer a parte das autuações, o que tiver que ser feito também. E a Marinha também com a parte aquática. Eles botaram a estrutura deles para fazer parte dessa integrada, com embarcações e o pessoal deles também. Então, nasceu então essa integrada, que o resultado foi muito bom, nós estamos muito felizes com essa integração. A gente está sempre utilizando, Rosângela, a força, as vistorias aéreas, aí, através de um helicóptero do governo do estado, que está disponibilizado aí para o Instituto Água e Terra para fazer essas fiscalizações. Então, normalmente a gente recebe, o Instituto Água e Terra, o IAT, recebe as imagens de satélite através do mapa de bioma, onde detecta alguns desmates, fogo, e aí a gente passa pelo núcleo de inteligência do IAP, que apura com mais rigor a parte teórica da denúncia, onde busca, através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, já através das coordenadas que o próprio satélite oferece, a gente busca o nome do proprietário daquele local, já pega todos os dados, documentos deles, então a gente já vai a campo só para verificar se tem licença para fazer aquele ato ou não, porque através do satélite hoje a gente tem uma fiscalização muito boa e a gente está conseguindo pegar muitos desmates clandestinos em razão disso. E aproveitando essa fiscalização que a gente já faz, aí chamamos então a Marinha para fazer essas integradas, junto com a Força Verde, que já são nossos parceiros há muito tempo, e a Força Verde, nesse caso, quando tem uma abordagem, que constata um crime, pega em flagrante e já leva, conduz a pessoa até a delegacia para fazer toda a parte jurídica, os boletins de ocorrência. O cidadão daí tem que pagar uma fiança para ele poder se ver livre naquele momento da prisão, mas ele continua respondendo a um processo e assim vai. E voltando então um pouquinho aí com a ideia dessa integração com a Marinha, eles têm também algumas operações anuais, e nessas operações a gente pretende fazer elas em conjunto para averiguar a legalidade dos atos pesqueiros, da pesca. Porque tem muita pesca, e aí para pescar hoje o cidadão, ou ele é profissional, ele tem que ter a documentação como profissional, ou ele é amador, mas daí ele precisa daquela carteirinha de pescador amador. Aí vem a questão de quantidade de peixe, o tamanho dos peixes que está sendo capturado, se ele está dentro daquilo que a lei permite ou não. Aí a mesma coisa para o profissional, o tamanho da malha da rede, se ele não está infringindo qualquer legislação e depredando a fauna aquática. Nesse trabalho de fiscalização essa semana, uma pessoa foi presa? Uma pessoa foi conduzida aqui da região do Escritório Regional de Foz do Iguaçu, que nós temos 9 municípios, né? A gente pega Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Medianeira, Matelândia, Missal, Serranópolis, então nós temos 9 municípios. E nessa abordagem por terra, daí, porque a gente visualizou o desmate e o fogo via aérea, já passou para o pessoal da terra e eles conduziram então uma pessoa em flagrante para a prisão. E essa apreensão foi em que cidade? Eu imagino que foi na região de Matelândia, por ali. E a pessoa que foi presa era proprietário ou era funcionário? Era funcionário ele que estava no momento ali, e por isso que foi ele que foi conduzido. E essa pessoa ela fica presa há muito tempo? Depende. Ele tem que arrumar lá um advogado, fazer os procedimentos que tem que ser feito para ele, aí ele paga a sua fiança e aí o delegado libera, o juiz libera, certo? É assim que funciona. Foram emitidas 3 autos de infração, no valor de R$ 34.500, 3 multas, e foram desmatados
entre o desmate e o fogo em torno de 5,5 hectares, equivale a 5 campos de futebol. 5,5 campos de futebol, a área que foi desmatada nessa. E além da multa que o cidadão paga, além do processo criminal que ele responde e administrativo, essas áreas são embargadas, isso que é o importante, e ele tem que repor a vegetação equivalente ou mais aquilo que ele cortou. Então, o fato de ser pego nessas fiscalizações, as áreas, e corte sem licença, né? Aí as áreas são embargadas e ele tem que recompor a vegetação nesses locais. Quando a pessoa tem uma área e ela quer desmatar, ele segue todo um rito, todo um processo para que haja a liberação. Demora muito esse procedimento? Olha, não é nem questão de demorar muito, é que tem que ter toda uma documentação. Primeiro, começa-se pelo pedido junto ao Sinaflor, que é o sistema hoje que libera, no Brasil inteiro, é o mesmo sistema que libera qualquer autorização florestal. E para isso tem que apresentar uma série de documentos. Entre os documentos é feito um inventário florestal, onde o órgão ambiental vai analisar. Esse inventário florestal ele tem que ser feito por um profissional da área, ou um biólogo, ou um engenheiro florestal, com a RT, onde ele vai catalogar todas as árvores. Aí a gente vai analisar se aquele inventário foi feito dentro das normas, se está claramente com a realidade, através da vistoria vai comparar, se não tem árvores em extinção nesse maciço que ele pede para cortar, a tipologia, se ela é estágio inicial, secundário ou primário. Então aí tem toda uma avaliação. Normalmente demora assim, 2, 3 meses, às vezes demora, porque entre vistoria, analisar documento, devolve o processo muitas vezes para o requerente, para adequação. Então é por aí, 2 a 3 meses. A maioria das vezes que faz desmatamento ilegal é porque ele já sabe que possivelmente não é concedido aquela licença, porque é uma área que não poderia ser cortado em razão do porte, da vegetação, e uma série de coisas, mas acho que não é pela burocracia, não, é tentar driblar mesmo a fiscalização. Essa força-tarefa ela focou essencialmente em desmatamento, ou quando vocês fazem esse trabalho, vocês já abrem o leque de fiscalização? Sempre abre o leque, aproveita os voos, né, através do helicóptero, e a gente, além do fogo, que é visivelmente de longe, é o mais fácil para ver, porque você vê a fumaça. Aí a gente vê a parte do corte da vegetação e a gente corre também atrás de outras situações, por exemplo, exploração mineral, abertura de uma pedreira, corte de áreas de preservação permanente, que às vezes o cidadão vai invadindo a beira do rio, mesmo com gado, às vezes não precisa cortar, ele vai explorando com a presença de animais. Então a gente vê de uma forma geral, né? Tudo que é ilícito ambiental é voltado por terra depois para fazer a averiguação em loco. E tem uma previsão de outras fiscalizações ainda esse ano? Tem. Cada 2, 3 meses a gente faz uma geral no regional. No caso, nós fazemos aqui no nosso regional Foz do Iguaçu, e nós temos mais 21 regionais, todos é tratado da mesma forma, uns com maior demanda, por exemplo, Guarapuava, Ponta Grossa, União da Vitória, Pato Branco, é uma região que automaticamente já tem uma demanda maior de desmatamento, então às vezes concentra um pouco mais lá. Mas só esse ano eu já estou na 3ª aqui em Foz do Iguaçu, 3ª ou 4ª já. Isso em multas, o montante gira em torno de quanto? Eu não tenho esse valor agora para dizer para você qual que foi o montante das multas, mas teve multas aí de 800 e poucos mil reais, uma multa só. Que eu me lembro que foi feito alguma coisa nessa ordem aí. Multas pequenas, muitas. Só na região? Só na região. Vocês estão recebendo denúncias de 5 anos atrás? Ou até mais, às vezes, através desse mapa de bioma aí, a gente recebe denúncias que há 5, 6, 8 anos atrás existia mata neste local, e hoje, através das imagens, mostra que o cidadão já fez pasto ou lavoura. Aí a gente busca as imagens anteriores e vamos fazendo uma sobreposição de imagem, e a gente vê que realmente há 5, 6 anos atrás era vegetação e hoje não é mais. Então esse cidadão é penalizado e multado por um ato que aconteceu lá atrás, 5, 6 anos atrás. Isso é bem comum.
Isso é comum, assim, no ano? Quantas denúncias desse tipo vocês recebem? Então, assim, não existe uma... Mais ou menos, em média. É muito simples receber 40, 50 denúncias, fácil, pelo Maps Bioma. Que daí a gente vai verificar se ele teve autorização, porque pode ser que ele teve autorização na época para cortar, sabe? Muitas vezes também era eucalipto, porque o satélite não identifica se era eucalipto ou não. E o eucalipto, por exemplo, é uma exótica, ela pode ser cortada. Então aí a gente vai lá por terra e vai ver que não, aqui era realmente um eucalipto, ou aqui ele cortou, mas ele tinha autorização, mas uma boa parte não tem autorização. Mas é legal que a gente está acompanhando, mesmo que aconteceu 5, 6 anos atrás.